Bem galera, Keiji no Jitsurukushi acabou de terminar sua primeira temporada e deixou muita gente sedento por mais, né? Então a gente vai dar uma olhada hoje numa coleção completa de informações e novos desafios que o nosso querido Cid vai enfrentar, que os Shadows Garden vão enfrentar, cara. O negócio vai ficar realmente bolado, vamos ver tudo que vai rolar mais à frente na segunda temporada. Vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, tudo começa nas profundezas da cidade sem lei, lá onde está a Rainha de Sangue. Uma vampira progenitora adormecida no seu caixão por muitas luas. Um especialista em se meter em encrencas chamado Cid deveria saber que não deveria ir atrás dela, mas o cara tá sempre morrendo de vontade de fazer as coisas que não pode, né? Ter uma ação desejada, ele vai atrás. E é hora dele trocar sua personalidade diurna para assumir o papel de Shadow agora. Parece, no entanto, que ele não é o único com a ideia de ir atrás dessa vampira aí. Logo ele descobre que 3 governantes da cidade sem lei, que são Juggernaut, o Tirano, Yukimi, a raposa espiritual, e Carmesim, que é o vampiro também, todos estão atrás dessa rainha vampira. Para complicar ainda mais as coisas, o Jardim das Sombras entrou na cena conforme a hora de despertar a Rainha de Sangue se aproximava cada vez mais. E o despertar do seu like também já se aproximou, né? Pô, você não vai deixar de caprichar no like aqui para despertar esse vídeo, pô, dá essa moral pra gente aí, para que esse vídeo alcance muito mais gente que curte Cade, quer saber mais sobre o que vai acontecer nessa segunda temporada, hein, cara? Valeu demais, você é o cara, vamos nessa! Enquanto comemorava com a Claire a sua vitória no Festival do Deus da Guerra, o Cid foi coagido a se juntar à expedição da sua irmã com a Guilda dos Espadachins Mágicos para derrotar a Rainha de Sangue lá na Cidade Sem Lei. Sentindo uma oportunidade de reunir mais dinheiro nisso aí, porque isso é o que o Cid gosta, né? Bem como também participar do próximo evento lendário da Lua Vermelha, que é algo muito bonito, ele aceitou essa tarefa enquanto também recrutava os Shadows Garden para participar disso aí. Mais tarde, depois que os dois irmãos chegaram ao seu destino, o Cid se separou da sua irmã para explorar um pouco da cidade, quando de repente vários ghouls apareceram por causa da influência da luz vermelha, né, e começaram a atacar os cidadãos. Enquanto inicialmente ele observava o caos, ele acabou encontrando brevemente uma caçadora de vampiros chamada Mary antes de se juntar e reprimir o Rampage como Shadow. Ele acabou resgatando Mary e Cláudia ali, que eram membros da Guilda dos Espadachins Mágicos. No processo, eventualmente o Shadow encontrou 2 monarcas de Outlaw City, que eram o Juggernaut e a Yukimi. Isso antes dos 3 partirem para a Torre Vermelha da Rainha de Sangue. Depois de se livrar do guarda Watchdog, o líder dos Shadows Garden, que era o Cid, se infiltrou lá no prédio, né? Ele foi direto para a sala do tesouro. O cara tava, porra, ganância pura, né? Reivindicou até, pegou várias moedas, ele encheu os bolsos de moeda, tacou foi moeda para dentro. O Shadow então saiu para confrontar a Rainha de Sangue no início, só que quando ele acabou meio que não encontrando ela, ele, pô, meteu o pé, né? Não adiantava ele ficar lá. Daí foi quando ele decidiu se retirar por um tempo antes de tentar outra vez. Ele ainda voltaria. Felizmente, ele conseguiu voltar a tempo de resgatar a sua irmã e os aliados que tinham entrado na torre da revivida Rainha de Sangue agora, a Elizabeth. Inclusive, nesse momento foi que a Claire, que estava lá, né, foi justamente quando a Aurora tomou posse do corpo dela para ajudar ela a lutar e liberou os poderes extras para Claire. Posteriormente, o Cid e a Elizabeth até lutaram um contra o outro. No entanto, o Shadow, no início, era incapaz de contra-atacar ela. Os ataques violentos da Elizabeth eram, como um vampiro, né, absurdamente poderosos mesmo. E devido à carga extra do tesouro que o Cid tinha roubado, estava carregando nos bolsos, não dava para ele lutar. Mas aí ele jogou tudo fora, era a única alternativa de sair tacando tudo lá. E assim o líder do Shadows Garden foi capaz de dominar o progenitor antes de liberar sua técnica final, destruindo toda a torre. E acabou também deixando ele incapaz de recuperar os seus lucros. Infelizmente ele não conseguiu se recuperar sequer uma moedinha, cara. Seguindo essa experiência totalmente diferente, o Cid também descobriu que a Claire aparentemente ganhou um poder misterioso novo, embora ele acredite que esse último seja interesse dela e ele não vai se meter muito nisso. Independentemente disso, como o incidente concluído, os dois irmãos partem de Outlaw City justamente depois da despedida de Death no final dos seus amigos vampiros. No entanto, o Shadow logo retornaria a essa cidade sem lei, justamente para encontrar a Yukimi lá, que lhe oferece uma oportunidade de negócios muito atraente. Falou de dinheiro, o cara tá entrando no meio, né? E aí é quando nós entramos no grande conflito da aliança corporativa. Adotando o pseudônimo de John Smith agora, o Cid concorda em trabalhar junto com a Yukimi para derrotar o Great Commerce Alliance e a
Mitsugoshi Company. Ué, mas a Mitsugoshi não é dele? Sim, só que ele queria meio que ensinar uma lição a elas aí, a gente já vai comentar isso aí. No caso, ele ia tirar um grande lucro dessas duas empresas, e percebendo uma grande falha no sistema de crédito de ambas as empresas, ele convenceu o Yukimi a fabricar notas falsas para poder aumentar o valor das cédulas, o que acabaria por levar as empresas à falência e não conseguiriam trocar essas notas todas. A Mitsugoshi era como um braço à frente de Shadow's Garden, e ela expandiu os seus negócios num ritmo tão rápido que agora chamava a atenção da Major Corporate Alliance, né, MCA, que seria uma aliança formada por comerciantes tradicionais. E depois da introdução das contas ali, né, todas essas notas falsas, a corporação Major copiou a ideia da Mitsugoshi. O conceito de crédito, né, era novo para os mercados mundiais e a sua construção era pouco compreendida nesse novo mundo. Por isso, algo novo seria facilmente copiado e bom para todos. Além disso, ao contrário da Mitsugoshi, as notas da companhia Major são mais fáceis de se falsificar ainda. Portanto, o Shadow, cujo plano era derrubar a Mitsugoshi na tentativa de ensinar as 7 Shadows aí a não provocar os comerciantes legados, ele estava em conluio com a Spirit Fox e o Yukimi da Cidade Sem Lei para introduzir as notas falsas e desencadear uma crise de crédito, resultando numa corrida para o banco, justamente para paralisar os dois lados, né, acabar paralisando as duas empresas. E durante essa parada também teve algo que a gente aprenderia mais tarde, que era o plano do culto dos diabolos também para derrubar a Mitsugoshi, mesmo que seja ao custo da companhia Major. No entanto, eles planejavam executar o seu plano quando o capital da companhia tivesse sido totalmente retirado com segurança. E enquanto as falsificações estavam sendo produzidas pela Yukimi, o Cid entretanto se reuniu com a Delta, a membro também das 7 Shadows, que se juntou a ele numa caçada de bandidos, onde eles acabaram acabando literalmente com os assassinos da aliança, que foi por acaso, né? Um dos quais esse assassino aí, por uma surpresa, era irmão da Delta, e por incrível que pareça, ela matou ele sem dó nem piedade, até porque ela já sofreu muito no passado por conta desse cara aí, né, do irmão dela. A gente já contou a história dela aqui num outro vídeo também. Depois disso tudo, depois de um breve encontro com a Alexia Midgar, né, o Cid então é informado pelos subordinados da raposa Natsu e Kana que as notas falsas estavam finalmente concluídas, lentamente sendo distribuídas no sistema. Com a tarefa de proteger o local da operação agora como John Smith, o agente secreto inicialmente afastou a Rose e a sua equipe do Shadow's Garden antes de ser posteriormente confrontado pela Delta. Só que a Delta percebeu a sua identidade. Animais sentem a gente pelo cheiro, né? E ela sabe que na verdade é o Cid, então ele é forçado a usar a sua autoridade sobre ela para mandar ela embora para uma missão secreta para eliminar Juggernaut lá na Cidade Sem Lei, em troca de obedecer um dos seus pedidos aí. Mas apesar das crescentes preocupações em Shadow Garden, o Cid enviou a eles uma mensagem criptografada de uma confissão antes de continuar com o seu serviço de guarda. No entanto, o seu próximo oponente seria Alpha, que apareceria. Eventualmente também identificou ele como seu mestre, exigiu uma explicação para ele do porquê que ele estava fazendo aquilo tudo. Ela tentou derrotar o Shadow, só que, cara, o Shadow, porra, a gente sabe que ele é muito mais forte que ela, é mais fácil de derrotar ela, né? E ele derrotou a Alpha antes de partir. E agora, com a distribuição da falsificação quase concluída, o John comemora com a Yukimi, que revela a sua história de motivação de vingança, né? Que era contra o seu ex-noivo e atual líder da aliança Getan. E ao aceitar o seu desejo de retribuição, o Cid descobre mais tarde que o enorme estoque de fundos que os dois acumularam, né, desapareceu pro choque e a raiva dele. Posteriormente, ele descobriu que Yukimi foi capturado por Getan e ele assumiu Getan como se fosse o culpado do roubo. Localizando então o ex-amante, o John Smith confrontou o Getan enquanto exigia a localização de todos os despojos dele antes de derrotar facilmente o líder da aliança. Apesar do uso dos suplementos por ele, né, pelo animal, porque basicamente o Getan era meio fera também, ele conseguiu ficar forte, o Cid conseguiu de qualquer forma derrotar ele. E interpretando mal o pedido final do seu adversário para proteger a Yukimi, o Cid assumiu que o estoque foi enterrado sobre a neve e começou a cavar depois de resgatá-lo. Só que, mano, não adiantou. Ele teve a junção da Delta, que apareceu depois para ajudar ele, mas ele não conseguiu recuperar sua fortuna mais uma vez, forçando ele a considerar esse plano um fracasso, cara, o que de certa forma dá até pena, mano, porque, pô, o cara não consegue mais, fica essa temporada inteira, ele vai perder a grana toda que ele consegue de todos os jeitos possíveis. Mas ainda assim, antecipando todo esse descontentamento, né, da Alpha com as suas ações, ele decide adiar esse encontro com eles, né, para que o temperamento dela se acalme, de todo mundo ficar mais tranquilo e eles voltarem todos a ser amigos na paz. O líder do Shadow's Garden então decide partir para o reino de Oriana depois disso, para participar da guerra civil, enquanto a Delta descobre alguma coisa na neve, e ela tenta falar com ele, mas aí o Cid já foi embora, já não adianta.
A sequência dos eventos termina com a Mitsugoshi, graças a Deus, saindo por cima, conseguindo acumular, né, as garantias suficientes, os fundos suficientes, graças à má interpretação das ações do Shadow e da obtenção da riqueza que adquiriu durante o desastre que ele planejava usar para se aposentar confortavelmente no futuro. E quando os clientes vêm correndo para as retiradas das moedas, quando eles viram que a companhia da Major começou a vacilar e não conseguir repor, né, os clientes então pararam de sacar quando eles viram que o seu dinheiro estava mais seguro do lado da Mitsugoshi, deixando eles crescerem absurdamente no meio de tudo. Então o próximo arco dessa temporada seria o incidente do casamento da Guerra Civil Black Rose de Oriana, que acontece durante uma missão no seu país natal. Lá, a Rose Oriana descobre que a sua mãe era refém do Duque Dowen. Abandonando a sua missão, né, e os seus companheiros no geral do Shadow's Garden, ela é forçada a se casar com ele. E assim que o Cid ouviu que ela ia se casar com Dowen, ele ficou muito irritado, porque, cara, ela ia simplesmente se casar com ele pra dar na mão dele um pedaço do reino, o trono seria dele. E isso não ia de qualquer forma confortar o Cid, o motivo do casamento era ruim. Para isso, ele se infiltrou no palácio de Oriana, fazendo um papel de meio que estudante de música da Epsilon, que se consagrou agora como um músico genial, muito famoso, né, de Oriana, por tocar algumas canções que o Cid ensinou a ela do outro mundo. E quando ele já tá lá dentro, o Cid então é parado por Dowen, que questionou a sua identidade e pediu pra ele até tocar piano para confirmar a identidade como gênio aprendiz de músico, né? O cara, né, todo cuidado é pouco. Mas ainda assim, ele foi lá, tocou Moonlight Sonata, a famosa Moonlight Sonata que a gente ouviu no final da primeira temporada, e impressionou cada uma das pessoas no local. Mas antes de sair, ele roubou o anel do Dowen, que ele guardava no bolso, que estava dentro de uma caixa, planejando vender esse anel para poder ganhar dinheiro. Ó, o Cid tá atrás do dinheiro. Mais à frente, então, o Cid, como Shadow, salvou a Victoria, que é membro do Shadow's Garden, né, a 559, e o único membro que, sem ser uma das 7 Shadows, que foi salvo diretamente pelo Cid, além da Rose Oriana também. Só que o problema chegou depois, porque a Victoria relatou que a Rose, a operadora 666, traiu eles, e o Cid vai e acabou encontrando a Rose, perguntando à sua empregada, que queria meio que angariar favores aí e recrutá-lo como músico para sua casa. E aí, quando ele chegou lá, ele questionou ela sobre o que eles conversaram antes. O Cid tentou convencê-la, mencionando o seu sonho muitas vezes de ser algo que estava sendo prejudicial, cara. O Cid tentou convencer ela de várias formas, mencionando o seu sonho muitas vezes prejudicado, que era ser uma eminência das sombras, enquanto a Rose acredita que ele estava falando sobre o futuro dos dois ali juntos, que ela começa a chorar e manda ele embora e tal. Nossa, nada a ver, né? Mas logo depois disso, Dowen apareceu, mais uma vez, lembrando de toda essa situação de refém da sua mãe, ameaçando a Rose de novo, né? E quando eles saem, o Cid silenciosamente caiu do teto, tendo ouvido toda a situação, sabendo o que estava acontecendo. Quando ele foi investigar, ele descobriu que toda a verdade era diferente do que o Dowen estava falando. A mãe dela não era refém, mas a amante do Dowen, e ela também participou do envenenamento do rei, do pai da Rose. O Cid então aparece para Rose como Shadow, mostrando a ela toda essa verdade. E a Rose fica incapaz de aguentar isso e desmaia. Só que assim que ela acorda, ela fica confusa, né? Se sente meio traída, mas consegue se recompor graças ao Cid tocando Moonlight Sonata pra ela da janela, né? E aí, o que acontece é que o Cid foi embora, mas a Rose pegou algo que foi deixado no lugar onde ele estava, assumindo que ele deixou essa parada pra ela. E adivinha só o que era? Pois é, o anel do Dowen, o anel que o Cid tinha roubado do Dowen. De volta a Epsilon, então, o Cid pondera onde ele perdeu o anel, lamentando não ter conseguido ganhar dinheiro mais uma vez, cara. Pô, já não é surpresa pra ninguém, o cara literalmente esqueceu o anel. Mas olha só, um esquecimento desse vai transformar a história, tá? Porque mais tarde, no casamento, a Rose diz que não aceita o Dowen como marido, alegando que ela sabe da verdade. E ela usou o anel que o Cid deu, no caso, perdeu pra ela, né? Pra poder revelar essa verdade. Assim, ela fez uma projeção do falecido pai, do rei de Oriana, né? Que foi mostrada surpreendendo todo mundo lá. E o anel era como se fosse a chave de uma arma que permitiu a Oriana vencer uma guerra impossível no passado. Ele pertencia à família real Oriana e estava sendo procurado pelo culto dos Diabolos, ó, há tempos, que até conseguiu adquirir, né, depois de controlar o rei. O rei, quando apareceu o holograma dele, relata que ele estava sendo envenenado e cairia nas mãos de um inimigo oculto, que no caso é o culto dos Diabolos, insinuando que até a esposa dele pode estar envolvida de alguma forma, e ele confiava o futuro do reino de Oriana à sua filha Rose.
mas depois disso Mordred foi quem entrou em cena e acabou causando mais problemas a ponto de destruir todo o reino de Oriana, mano. Ele acabou com tudo, por inteiro. E depois que o Ragnarok foi ativado, o Mordred lá, o 9º assento do culto, eliminou o Doin, que estragou tudo e lutou contra os membros do Shadowgarden. O Shadow enfrenta o Rei dos Demônios em uma outra dimensão, que é chamada de Inferno, e aí ele consegue matar ele sem ferimentos, além de um pouco de cabelo queimado, né, salvando Oriana por completo. Depois da morte do monstro lá, o Mordred absorveu o poder desse monstro e o Shadow matou ele, e isso fez com que surgisse um portal escuro se abrindo. Daí o Shadow confiou o seu corpo à escuridão, entrando no portal e foi seguido pela Beta. Bom galera, dessa vez fizemos um resumão aqui do que aconteceria nessa segunda temporada a partir da novel, né? Seguindo logicamente a premissa de que, assim como a primeira temporada, a segunda temporada iria adaptar 2 volumes e seriam adaptados em 20 episódios. E é isso que nós esperamos, porque esse anime é bom demais. Então se você curtiu esse vídeo, cara, capricha no like aí pra dar aquela força pra gente. E se você quiser saber mais de Kage no Jutsu Tsurukusha, mais dos animes, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem volume sendo lançado, o volume 5 tá vindo pra gente. Tô trazendo algumas coisas que estão lá no volume 5 e os próximos volumes vão ser trazidos aqui também, além da gente acompanhar o lançamento do anime. Com certeza isso aí não vai faltar. Tamo junto sempre então, galera, seja muito bem-vindo. Ter você com a gente é maravilhoso. Aquele beijo no coração, um forte abraço, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!